Boa tarde, meus amigos. Para quem está em outro país, bom dia, boa noite. Aqui é Babalorixá Paulinho de Odé, que vem falar com vocês a respeito das questões que eu tenho visto aí pelas redes sociais, né? Questões sobre trabalhos feitos com pombogiras, com exus, né? E também de que forma que isso está relacionado na vida das pessoas que vivem para o orixá, que cultuam o orixá, né? De que forma esses espíritos, essas entidades, essas forças podem nos auxiliar nos trabalhos, né? E até que ponto isso é benéfico para a vida do consulente, tá? Peço a vocês que curtam o vídeo, se gostarem, né? Obviamente, compartilhem, tá? Com seus amigos, quanto maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque isso acaba ajudando as pessoas que estão precisando dessa orientação, tá bom? É o seguinte, pessoal, eu tenho visto aí alguns ataques, algumas brigas, alguns EJOs acontecendo dentro da religião, principalmente nas redes sociais, né? Porque agora a rede social ela virou a ser um canal direto de ataques, de brigas, confusões. E isso me deixou triste, porque por um lado me deixa triste, por outro lado me deixa feliz. Porque me deixa triste no sentido de ver as pessoas se pegando, né? Se alfinetando, se atacando. Eu particularmente odeio brigas, né? Não gosto de confusão, então eu tento evitar o máximo possível. E aí me deixa feliz pelo sentido de ver que o orixá não deixa nada encoberto, né? E que se existe este meio de desmascarar as coisas e algumas situações, então o orixá usa esse meio também, né? É o meio mais fácil e rápido hoje em dia de conseguir fazer com que a verdade chegue às pessoas, né? Da mesma forma que eu peço para compartilhar o vídeo, para que essa verdade, a minha verdade, né? O meu entendimento, a minha compreensão e a minha orientação chegue ao maior número de pessoas, da mesma forma o desvendamento, né, de coisas erradas, desmascaramento de pessoas que não são íntegras, né, principalmente dentro da nossa religião, chega de forma mais rápida, acontece de forma mais rápida para quem precisa daquela verdade, tá bom? Eu não vou citar nenhuma situação, não me compete a fazer isso e eu também não gostaria de fazer, tá? A única coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que uma pessoa que é babalorixá, yalorixá, né, sacerdote ou sacerdotisa de orixá, independente do culto que ela faça parte, ela trata de orixás, ela cuida dos orixás e dos seus filhos, dos omons, né? Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade muito grande pelas vidas das pessoas que elas cuidam. Se chega alguém para fazer uma consulta ao Eren de Logum, essa pessoa, ela tem que estar capacitada a fazer essa consulta, tá? Como que eu falo? Nós precisamos compreender, tá? É importante que nós compreendamos que a consulta ao Eren de Logum não é feita para você ouvir o que você quer ouvir, tá bom? Muitas vezes você fica insatisfeita ou insatisfeito com uma consulta ao Eren de Logum, porque o Eren de Logum não falou aquilo que você estava querendo ouvir, que você esperava que você fosse ouvir, né? É como se você já criasse na sua cabeça uma fantasia, uma história, e você acreditou muito naquilo, que quando você chegasse diante de um Eren de Logum, que é o jogo de búzios,
ele iria se voltar para você e falar tudo aquilo que você estava projetando no seu subconsciente. Mas na verdade isso não acontece. O Eren de Logum traz as palavras de Orunmila. E essas palavras, elas são trazidas de forma que, de acordo com as nossas necessidades. Entendeu? Então, de repente, o que você idealizou para você naquela consulta não é o que Orunmila quer te falar. Não é o que Olodumare quer te falar. Não é sobre isso que ele quer te alertar. Então, você precisa ter essa compreensão. Certo? Então, assim, às vezes você vai numa mesa de jogo de búzios e você fica esperando ali que a pessoa fique desvendando os seus mistérios, o seu passado, revirando o seu passado. Parece que quanto mais a pessoa fala do seu passado e de forma assertiva, mais ela está compreendendo e mais ela está acertando o jogo. Gente, por favor, parem com isso. Se você é filho de orixá, se você faz parte do culto dos orixás, seja de qualquer culto dos orixás, é preciso que você compreenda que um jogo de Eren de Logum não serve para isso, tá? Pode ser sim que através do Odu que for lançado no Eren de Logum, através do Eren de Logum, saia sim situações pelas quais você já passou. Mas não é uma obrigação do jogo fazer essas adivinhações. Correto? Correto. É isso mesmo, tá? O Eren de Logum serve para poder te trazer as mensagens de Olodumare, o Deus superior. Para às vezes te alertar de algo que você nem sabe que irá acontecer, você nem sabia. Ou de algo que está acontecendo e que você não tem ciência. Entendeu? Você está achando que é uma coisa, quando na verdade pode ser outra. Então, se você, quando vai procurar um jogo de Eren de Logum, se você tiver essa imagem deturpada sobre a consulta do jogo de búzios, infelizmente você é uma presa fácil nas mãos dos charlatões, das charlatãs, que vão olhar no brilho dos seus olhos e entender a sua deficiência naquele momento e começar a falar coisas para poder te agradar. Orunmila não faz isso. Orunmila não faz isso. As palavras de Orunmila são palavras de orientação. Entendeu? São palavras de discernimento. São palavras de endireitamento de conduta. Orientação para uma boa postura. Vai sim ser prescrito o ebó. Com certeza, toda consulta Orunmila prescreve o ebó. Às vezes o ebó é mais simples do que você imagina. Às vezes o ebó é uma orientação para que você pare de fazer algo que você vem fazendo e que está desagradando os deuses. Os nossos deuses. Então, se você vai se consultar com uma pessoa, um sacerdote, uma sacerdotisa do culto dos orixás, candomblé, umbanda, sei lá, tradicional, não me importa. Essa pessoa tem que estar apta a entender sobre os Odus e poder interpretá-los à medida que eles forem caindo no jogo. E aí te passar essa mensagem. Esse é o jogo correto. E muito provavelmente esse jogo correto não vai ficar fazendo adivinhações para você, falando que você foi casada 30, 40 vezes, que você está apaixonada, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Pode ser que fale, se essa for a sua deficiência maior, se esse for o seu problema maior, porque a preocupação de Olodumare, do Deus Supremo, é resolver a raiz, a matriz do seu problema. E não falar coisinhas bonitas para você sair daquela mesa, levantar daquela cadeira, satisfeito e feliz com o olhador do jogo. Então é importante que compreendamos qual é a finalidade do jogo de búzios. Qual é a real finalidade do Eren de Logum nas nossas vidas. Por que eu fiz todo esse adendo? Porque eu vejo por aí pessoas que vão se consultar com babalorixás e alorixás
E esses babás, essas IAs, falam para essas pessoas que fizeram uma consulta no jogo de búzios e que para resolver o problema daquela pessoa é necessário fazer oferenda para a pombagira tal, é necessário fazer oferenda para o Exu tal, ou assentamento de Exu tal, Exu catiço, os Exus de Umbanda e Quimbanda. Tá? E as pombogiras, os nossos famosos compadres e comadres. Agora eu te pergunto, meu irmão de orixá, você está no culto já, você não é um leigo, né? Você não é uma leiga. A pessoa, um sacerdote que vai jogar um Eren de Logum, como eu acabei de falar, as palavras são de Olodumare, trazidas por Orumilá, para interpretar qual é o mal que está te atacando. Se eu estou falando com o Deus Supremo, por que o Deus Supremo não vai falar para mim que eu tenho que tratar do seu Odu? Que provavelmente o Odu que está caindo ali está te alertando de determinadas situações e que você precisa tratar dessas situações, que muito provavelmente dentro daquele Odu falará se eu tiver que tratar com algum orixá. Por que Olodumare daria toda essa volta, sabe, pulando todas essas etapas dos Odus, dos orixás, dos Iromolés, dos Egunguns, dos nossos ancestrais, para falar de Exu, Ayekuru, Exu e Pombogira? Que Exu e Pombogira pode resolver o seu problema. Eu não estou duvidando que resolva. Eu cultuo Exu e Pombogira na minha casa. Eu tenho Exu e Pombogira na minha vida. Mas eu uso para determinadas situações. Primeiro, eu como sacerdote de orixá que sou, eu tenho que me atentar com as primeiras etapas, com os odus das pessoas. Eu quero entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa através dos odus de Ifá. Não cabe a mim, sacerdote de orixá, iniciado há 26 anos para orixá, ver uma pessoa sofrendo na minha frente, vir me pedir ajuda e eu ir para os pés de Exu Pimenta ou ir para os pés da Pombogira Maria Padilha. Não, seria imprudente da minha parte. Eu tenho que consultar o Eren de Logum. E o Eren de Logum, ele vai falar através de Odus comigo sobre o seu problema. Isso é humanamente impossível e espiritualmente impossível, no meu conhecimento e no meu ponto de vista, através de vários estudos que eu já fiz, acreditar que Olodumare vai mandar as mensagens falando para eu tratar do seu problema com os Ayekurus. No meu ponto de vista e no meu conhecimento, será impossível disso acontecer. Então, se você já faz parte do culto, se você já é de candomblé, se você já é do orixá, é importante que você compreenda essa questão, ok? Pode se tratar com o Exu, com o Pombogira, os seus problemas, as suas situações? Pode sim, óbvio que pode. Eles estão aqui para nos auxiliar também, entendeu? Só que se nós somos filhos de orixás, primeiro a gente tem que vir por este degrau. A gente não pode dar esse salto, pular todos esses degraus para poder falar com a Ayekuru e tratar o nosso problema com eles. Se tem uma pessoa enferma e vem falar comigo, vem aí me pedir ajuda, eu vou para o Eren de Logum. É óbvio que eu vou consultar o Orumilá. E com certeza o Orumilá vai me falar o Odu que eu preciso trabalhar para aquela vida ser curada, ser restabelecida. Com certeza. E se eu tiver que trabalhar com o orixá, o Odu, o próprio Odu vai me falar qual é o orixá que eu preciso trabalhar. Daí, por que a minha indignação, né? Porque as pessoas do nosso
meio religioso, elas querem saber tantas coisas, elas querem perguntar tantas coisas, elas querem saber disso, elas querem saber por que a água cai para baixo em vez de cair para cima, certo? Até isso elas querem saber, vocês sabem disso. O povo do santo é curioso a este ponto. Tudo tem que fazer sentido para o povo do orixá. Às vezes irrita. Acabei de fazer uma postagem nas minhas redes sociais sobre o silêncio. Às vezes essa grande sabedoria, na maioria dos casos, na maioria das vezes, está no silêncio. Deixa o orixá trabalhar. Deixa o orixá fazer. Sem muitas perguntas. Já foi feito, foi orientado, você confiou naquela orientação, então segue aquela orientação. Né? Mas o que muito me intriga é o povo do santo querer saber tanto e às vezes não sabe de coisas básicas. Uma delas é essa, que se você vai se consultar com um babalorixá e um maiorixá competente, que saiba o que está fazendo, com certeza essa pessoa não vai resolver o seu problema primeiramente com o Exu e Pombogira. Essa pessoa não vai. Se ela for competente, ela for de orixá mesmo, se for Ialorixá e Babalorixá consagrados pelos orixás, eles irão consultar o Eren de Logum, que é o nosso oráculo dentro do candomblé. Vão consultar a palavra de Olodumare, que é o Deus, o Jeová cristão, que na nossa religião é chamado de Olodumare, Eledumare, Olorum. Entenderam? Então, assim, é impossível que vocês saibam de tantas coisas e não se atentem a esses pequenos detalhes. Aí depois, eu fui enganado, É óbvio que você foi enganado. É óbvio que você foi enganada, porque um babalorixá, um maiorixá, não vai se prestar um papel desse. Não vai. Vamos tratar dos seus odus. Vamos ver como que estão os seus odus. Vamos ver como que estão os seus orixás. É através disso. É através deste apaziguamento que a gente vai começar toda a história. Não adianta a gente querer construir uma casa pelo telhado. A casa, ela é construída pelo alicerce. Entenderam? Depois vem as colunas. Através das colunas vem as paredes. E assim vem todo o fechamento com as guias, com as amarrações, com as colunas. E aí se forma uma casa. Não tem como, gente, pular etapas. Daí ir para as redes sociais e ficar se autopiedando, vamos dizer assim. Vamos usar essa expressão. É muito fácil, né? Porque a gente fica realmente abalado, sensível e tudo mais. Mas será que não falta um pouquinho de atenção da nossa parte? Será que não falta? Porque se eu vou me consultar com um babalorixá, e ele é babalorixá de orixá, o nome já fala tudo. Ele é pai de orixá, entre aspas, ele é o sacerdote do orixá. Orixá, né? Se eu estivesse indo numa umbanda, numa quimbanda, é outra coisa. Mas não, eu estou indo num sacerdote de candomblé. O mínimo que eu tenho que esperar é que essa pessoa vá tratar dos meus orixás. É o mínimo. E depois dos meus odus, né? Quem sabe ela sabe um pouquinho e vai tratar dos meus odus. Mas o mínimo que eu devo esperar é que essa pessoa trate dos meus orixás, resolva meus problemas com os meus orixás. Ou com o orixá que for pertinente a resolver o problema. Entenderam? Então, assim, antes da gente ficar colocando só a culpa no outro, é importante que a gente se faça uma autoanálise para saber também se a gente também não erra, né? Porque, olha, eu tenho vontade de falar, sabe, bastante coisa, mas eu acho melhor não. Então, assim,
a gente tem que ficar mais atento, nós temos que ficar mais atentos, certo? As pessoas, babalorixás e alorixás de candomblé, a gente precisa ter o maior cuidado para tratar com as pessoas. Porque às vezes a gente, por um detalhezinho que a gente não se atenta, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente faz, pode se voltar contra nós. Então todo cuidado é pouco. Temos que ficar muito atentos. Por isso que eu estudo o Eren de Logum, eu estudo os Odus dia após dia, incansavelmente. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vem para a minha mesa para consultar Orunmila Ifá, as palavras de Olodumare, através de Oxum, que é a dona do Eren de Logum, eu quero ter certeza do que eu estou falando. Se vai agradar a pessoa, é o que menos me interessa. Mas eu não quero ser portador de falsas palavras. Eu quero falar o que realmente o Olodumare quis passar para aquela pessoa, através dos meus búzios, através do meu Eren de Logum, através de Oxum, que me usa para este serviço. Então fica aqui esse meu papo com vocês, tá? Fiquem mais atentos. Vocês que são consulentes, fiquem mais atentos, tá? Se vocês forem tratar uma questão com babalorixá e alorixá, eles têm por obrigação de começar por essas etapas. Entendeu? Normalmente um babalorixá, uma ialorixá não vai tratar o seu problema com um caboclo, com um baiano. Pode ser tratado sim, depois, mas a princípio de tudo vai ser tratado Odus e Orixás. Princípio de tudo, o jogo de Eren de Logum. Sem isso não tem como fazer nada. Se alguém te olhar na tua cara, seu problema é tal e resolve com tal, pode virar as costas e ir embora. Porque você está de frente com um charlatão, com uma charlatã. Primeiro passo dentro de qualquer situação é o Eren de Logum. Depois, Orixá e Odus, ou vice-versa, ou juntos. Depende da forma que o babá e a iá trabalha. E depois, consequentemente, se for necessário, os aigurus. Tá? Fiquem atentos. Diz que um ditado muito antigo, minha mãe sempre disse, que quem escuta conselho não escuta coitado. Então não adianta depois do leite derramado ficar se lamentando e chorando. Tem que ficar atento antes, tá? A gente precisa se informar antes, não é depois. Depois tem um monte de gente aí para tacar pedras, para falar um monte de coisas, para denigrir a imagem do outro. Tá cheio de gente e vira aquela bola de neve, todo mundo jogando um pouquinho de umas farpinhas de madeira ali naquela fogueira que já está incendiando. Mas às vezes o que faltou foi se atentar aos detalhes antes de fazer tudo, pesquisar antes, não depois. Depois não importa. Depois não importa. Depois só vem os barracos, as lamentações, as lamúrias, e aí a coisa fica feia. Tá bom? Eu espero ter passado alguma mensagem, ter conseguido passar alguma mensagem neste vídeo, que ele sirva de ajuda, tá? Para quem está com algum problema, está querendo uma orientação, uma boa orientação verdadeira, que não queira ouvir coisas para inflar o seu ego, certo? Que esteja disposto ou disposta a ouvir as palavras dos deuses e a palavra do Deus Supremo, e não coisas para poder te agradar. Porque se você quiser ouvir coisas para poder te agradar, é melhor você ir procurar um tarólogo, uma cartomante, porque com certeza ali vem várias cartinhas que vão falar de situações que você gosta de ouvir. Nunca um Eren de Logum. Um Eren de Logum bem jogado, como deve ser, com muita compreensão e estudo,
porque é isso que é o Eren Logo, muito estudo. Com certeza não vai falar essas coisinhas que você está querendo ouvir, tá bom? Trago esta verdade aqui. Se você joga com um babá, com uma IA, que toda vez que você joga fala palavrinhas bonitas para você, coisinhas que você gosta de ouvir porque te acaricia a alma e o ego, eu sinto muito, meu amigo, você está jogando com a pessoa errada. Não é que as palavras de Olodumare são sempre severas e duras, não é isso. Mas é que se tiver que falar a verdade, ela tem que ser dita. Tá? E muitas vezes a verdade de Olodumare não é a nossa. Então, saia dessa ilusão. E quando for procurar um jogo de búzios, esteja preparado e preparada para ouvir a voz de Olodumare, a voz de Deus Supremo, a voz dos orixás. Tá? Espero ter ajudado vocês, ter compartilhado com vocês um pouquinho de sabedoria, de entendimento e compreensão. A minha verdade, ela é minha, ela não precisa ser a sua, e ela com certeza não é a absoluta, tá? Mas fica aqui meu colofé, meu mucuyu, meu motumbá, a bênção para vocês, aboru, aboí, aboxexé, que Olodumare proteja a todos vocês, livrem vocês dos falsos profetas, tá? Que Olodumare abençoe. Axé.